E olha só, no Oriente Médio, colonos israelenses envolvidos em violência contra palestinos foram sancionados pelos Estados Unidos. Mas não é só isso que está acontecendo não, viu? Também tem debandada dos países do Ocidente para dar dinheiro à agência que leva ajuda humanitária a Gaza. É sobre isso que a gente vai falar agora no Plantão do Meteoro. E para falar com a gente sobre essa questão tão sensível, né, que a gente está acompanhando há já algum tempo, que é essa guerra ali no Oriente Médio, eu vou chamar a Adi para falar com a gente. Adi, conta para nós em relação a essa sanção, né, dada pelo presidente Biden aos colonos israelenses e também nessa debandada, porque são dois assuntos que estão muito interligados nessa questão lá no Oriente Médio, né? Exatamente. E são dois assuntos até meio antagônicos, digamos assim. Mas eu vou explicar. Os Estados Unidos, né, através do presidente, o Joe Biden, assinou aí uma ordem executiva autorizando a sanção de 4 colonos israelenses que vivem na Cisjordânia, que, segundo a Casa Branca, estão envolvidos aí em atos de violência, ameaça, tentativa de destruição ou apreensão da propriedade privada de palestinos. Essa é a primeira leva, tá? E deve ter mais. Eles fizeram também manifestações contra a existência de palestinos, né? Não são apenas manifestações políticas, são manifestações xenofóbicas, racistas, etc., né? E o Congresso disse, a Casa Branca disse para o Congresso que tem bastante violência acontecendo e que desde os ataques do Hamas contra Israel no dia 7 de outubro isso só tem aumentado. E de acordo com a Casa Branca, tá? E aí eu vou abrir aspas, esses ataques constituem uma grave ameaça à paz, à segurança e à estabilidade na Cisjordânia e na faixa de Gaza, de Israel, da região mais ampla do Oriente Médio e minam também a política externa e os objetivos de segurança nacional dos Estados Unidos. Eu trouxe um vídeo aí até pra gente lembrar das falas do Biden, que menos de 20 dias depois dos ataques de 7 de outubro, né, ali pelo dia 24, 25 de outubro de 2023, o Joe Biden falou sobre esse assunto e pediu que parassem os ataques na Cisjordânia. Se você puder botar aí no ar pra gente. Vamos lá. I continue to be alarmed about extremist settlers attacking Palestinians in the West Bank. That pouring gasoline on fire is what it's like. This was a deal. The deal was made, and they're attacking Palestinians in places that they're entitled to be. And it has to stop. They have to be held accountable. And it has to stop now. Essas são falas aí do dia 24 ou 25 de outubro e a gente tá hoje gravando esse vídeo no dia 2 de fevereiro, né? Então teve esse tempo todo aí para pensar no que fazer, né? Para tentar acabar com a violência na Cisjordânia de civis contra civis. É basicamente isso. Só que os Estados Unidos não têm planos para impor sanção a nenhum funcionário do governo israelense, tá? Quem disse foi o porta-voz do Conselho de Segurança, o John Kirby. E essa seria, então, a primeira grande média ação, né, dos Estados Unidos contra Israel, como se fosse uma crítica realmente às questões mais civis, né? Só que, ao mesmo tempo, os Estados Unidos deixou de financiar a UNRWA, que é a Agência de Ajuda Humanitária da ONU para a Palestina. E junto com os Estados Unidos foi mais 9 países. Então metade do financiamento da agência foi cortada. Foi cortado nas últimas semanas. Temos aí, então, Estados Unidos, Alemanha, Suíça, Canadá, Holanda, Reino Unido, Itália, Austrália, França e Japão. Só que essa semana a gente teve também a Bélgica, posicionamento da Bélgica, dizendo que não vai deixar de financiar a agência até que a ONU termine com as investigações. O que está acontecendo nessa agência? Israel acusa 12 dos mais de 30 mil funcionários da agência de estarem envolvidos nos ataques de 7 de outubro. Tá? E 2 deles, eles acusam de terem ajudado diretamente nos sequestros de reféns que, lembro, continuam, a maioria continua aí em Gaza. A Bélgica, então, tomou esse posicionamento, até porque
né? A gente está lidando com vidas que estão passando fome dentro daquele pedacinho de terra que Israel deixou para os palestinos. Então, a Bélgica toma um pouquinho mais de cuidado com relação a essa pausa na ajuda humanitária. Porque sem essa ajuda humanitária da ONU, os palestinos hoje, que já não têm o que comer, ficam numa situação muito pior. É uma crise humanitária mesmo, né? Agora, Adi, a gente está há pouco tempo das eleições nos Estados Unidos. Como que você acha que essas ações dos Estados Unidos tomando protagonismo até aí nesse momento, como você acha que é o impacto disso nas eleições dos Estados Unidos? É exatamente por esses posicionamentos pró-Israel que a esquerda norte-americana não tem embarcado numa reeleição de Joe Biden. É por isso até que muitas pessoas da esquerda estão escolhendo Donald Trump, tá? Por relações exteriores, não por relações internas, que é o que a gente sempre comenta quando fala a diferença dos dois, né? A diferença dos dois é muito mais de como se portar na questão interna, né? Na questão dentro do seu país. E as questões internacionais hoje têm pesado muito no bolso do Biden, no bolso eleitoral, né, no capital eleitoral que ele tem, e tem perdido muito apoio, até mesmo pessoas da esquerda ou indo para o Donald Trump ou se negando a votar como um todo, né, porque o Donald Trump não foi realmente, no seu primeiro mandato, o que se temia que fosse, né. O problema é que os Estados Unidos não têm... Se vocês estão ouvindo os arranhos no fundo, tá? É a minha gata arranhando. É a minha gata arranhando aqui. Eu tô tentando pedir pra ela parar, mas ela tá querendo aparecer no vídeo, eu acho. Mas, enfim... O Donald Trump, no primeiro mandato, ele não foi o que se temia tanto. Mas qual é a questão do povo norte-americano? Eles não têm uma tradição de ditaduras. Então, eles não sabem exatamente o que acontece numa ditadura. Claro que se sabe na teoria como que ela funciona, mas não tem essa cicatriz enorme na história do país. Isso, de certa forma, é bom, porque demonstra que eles, durante todo esse tempo, eles passaram ilesos por destruições de democracia, né, e pelo próprio processo de criação de democracia foi um processo mais tranquilo, só que tem esse lado ruim também. Uma pessoa que se apresente como uma possível ditadura, como um possível ditador, ele não é tão levado a sério, porque eles não sabem o que isso significa realmente, né? É diferente de outros países da América Latina, por exemplo, que já tem essa chaga, já tem essa enorme cicatriz, e não é uma, duas, três, quatro cicatrizes espalhadas aí, as veias abertas da América Latina, eles não têm essas veias tão abertas. O problema deles, a questão deles, realmente é a forma política externa, é a forma belicosa com que os Estados Unidos se portam. E isso pega muito, muito forte mesmo numa parte democrata que ainda tem uma ligação com a esquerda. O Partido Democrata tem essa coisa, é direita, né? Republicano versus democrata, na verdade é direita. Mas o Partido Democrata ainda tem pessoas que realmente são de esquerda lá dentro, e essas pessoas têm falado muito, hablado demais, sabe? Colocado o dedinho na ferida. O que o Partido Democrata está fazendo no exterior vai levar, muito provavelmente, a uma vitória do Donald Trump nos Estados Unidos, e aí pode ser que eles tenham pela primeira vez um contato com uma ditadura real, de verdade, não aquela coisa meio saboneteada que o Donald Trump fez no primeiro mandato. A gente está falando aí, então, de uma pessoa que voltaria ao poder com muito mais poder, com muito mais credibilidade, e a gente sabe o que acontece quando isso acontece, né? Agora, voltando para o Oriente Médio, há pouco tempo, não faz muitos dias, a gente viu um primeiro julgamento no Tribunal de Haia que, em tese, teria dado uma derrota para Israel. Você acha que essa debandada dos países ocidentais para a questão humanitária na faixa de Gaza pode ser considerada uma vitória de Israel nesse momento? Sim, com toda certeza. Porque aí levanta uma teoria que eles têm, tá? Que é uma teoria que até então a gente tem levado como teoria da conspiração, de que a ONU seja ligada ao Hamas, e que a ONU esteja facilitando para o Hamas, o que não tem lastro, não tem prova, não tem nada, assim.
O que se tem é essa denúncia de 12 dos mais de 30 mil. Não sei fazer essa conta, não, mas 12 Somos de humanos, de somos mais de de humanos. 30 mil. É, exatamente. Mas assim, é uma diferença, né? E então, se essas 12 pessoas vão ter que passar por uma investigação que já está rolando. A depender do que acontecer, desliga-se as 12. Só que a gente precisa compreender que na Palestina, na faixa de Gaza e na Cisjordânia não tem só o Hamas. Na Cisjordânia nem tem o Hamas, né? Na faixa de Gaza não é só o Hamas que existe ali. Existem civis mesmo. E se a gente continuar com essa de tipo, a gente não pode auxiliar o civil, porque nunca se sabe se esse civil tem ou não ligação com um grupo terrorista, aí a gente vai acabar levando realmente os palestinos todos à morte. Não tem outra explicação. Se você juntar que todos são do Hamas, então todos vão acabar morrendo ou estão ameaçados de morte. E tem essa guerra de narrativa, né? No fim das contas, isso acaba alimentando uma narrativa que não precisa nem ser verdade para ser espalhada por aí, né? E numa guerra é imprescindível, né? É uma guerra, quando você é um país, eu preciso fazer com que o povo do meu país apoie essa guerra, e não apenas, eu preciso que o povo de outros países aliados apoiem essa guerra, para que essa guerra tenha um pico de legitimidade, etc e tal. Então, durante guerras, a gente vê exatamente isso. É uma narrativa de um lado, uma narrativa da outra. Nem sempre tudo que é falado é verdade, nem sempre tudo que é falado é mentira. É isso, é isso. Adi, obrigado pela sua participação, até a próxima. Até. Gente, não se esquece de virar membro, porque você ajuda o nosso trabalho. Então, olha aí, tá na tela, vire membro do Meteoro, ajude a continuar esse trabalho tão legal que a gente faz aqui. Até a próxima.